cervejeiros, sommeliers e entusiastas de cerveja, bem-vindos a mais um episódio do Beer School. Continuando a série sobre a água, hoje a gente vai falar de um dos parâmetros mais falados, mais discutidos em relação à água, que é a relação entre o teor de cloreto e o teor de sulfato que tem na água da cerveja. Como a gente falou no vídeo passado, esses dois íons eles têm características muito antagônicas, enquanto o sulfato ele vai lá dar características, vai ressaltar características de amargor, de uma secura a mais em relação a esse amargor, ou seja, destacando características do lúpulo. O cloreto ele vai destacar características de dulçor, maltosidade, características relacionadas ao malte. E mais que isso, uma característica muito legal é a suavidade da cerveja. Até aí tudo bem. A gente sabe o efeito que o sulfato dá, a gente sabe o efeito que o cloreto dá. Um vai amargar, o outro vai adoçar, vai ter essas características secundárias. Porém, como eu falei, essas características elas não são complementares, elas são características que não batem direito, porque um íon sobrepõe o efeito do outro íon. Então, às vezes, mais importante do que a concentração desse íon, a concentração absoluta, 50, 100, 200 ppm, é a razão que existe entre esses dois íons. E daí surge um novo parâmetro de equilíbrio. O primeiro parâmetro de equilíbrio que a gente tinha era a razão GU-BU, Gravity Units per Bitterness Unit. Agora surge a razão sulfato-cloreto. E isso basicamente não é nada além de dividir a concentração de um pelo outro. Geralmente essa concentração é dada em ppm. Então, por exemplo, uma cerveja que ela tem 200 ppm de sulfato e 100 ppm de cloreto, ela vai ter uma razão cloreto-sulfato 200 sobre 100 ou 2:1. E no livro Water do John Palmer, ele faz um resumo mais ou menos desse efeito, do efeito dessa razão e o que isso implica na cerveja. Então, deixa eu dar um ladinho aqui, vamos ver. Se uma cerveja tiver ali entre 0 a 0,4 de razão sulfato-cloreto, ou seja, um número abaixo de 1, tem pouco sulfato e muito cloreto para dar abaixo de 1. O que vai ressaltar? Quais características vão ressaltar? Vão ressaltar as características de maltosidade. Então, se ela estiver nessa faixa aí, ela está uma cerveja um pouco desequilibrada. Os sais dela estão fazendo a cerveja tender à maltosidade e ao dulçor elevado. Essa é uma faixa que a gente geralmente tenta evitar e não trabalhar nela, porque assim como no GU-BU, o que vai acontecer é que você vai ter uma cerveja que ela não está certa, você vai perceber que está faltando alguma coisa para complementar aquele dulçor exagerado. Então entre 0,4 a 0,6 e 0,6 a 0,8 a gente vai ter a cerveja muito maltada e a cerveja maltada. Beleza, perfeito. Existem estilos que pedem isso. Às vezes você olha no BJCP lá, você vai ver que o estilo pede uma cerveja muito maltada e se você for fazer o perfil de água para essa cerveja, pode ser que, dentre outras coisas, além do teor de malte, a razão entre os sulfatos e o cloreto tenha que ser baixa, para ter mais cloretos do que sulfatos. Já ali entre 0,8 e 1,5 seria o ponto de equilíbrio. Nota que não é uma coisa linear, porque a gente poderia assumir que o ponto base era 1, ou entre 0,5 e 1,5. Mas não, o ponto base está deslocado um pouco para cima, entre 0,8 e 1,5. Então esses íons eles não têm a relação linear, um cancela exatamente o outro. E essa relação não linear ela continua um pouco para frente. As razões de sulfato para tornar a cerveja desbalanceada pelo lado do amargor são um pouco mais altas. Isso por quê? Porque existem estilos que pedem um teor de enxofre, de sulfato um pouco mais elevado. Mas novamente cai naquele problema, né, que quando tem muito enxofre, muito sulfato na verdade, vai ter enxofre disponível e pode dar todos os problemas que o excesso de enxofre pode dar. Só que além dessa parte relativa, dessa razão sulfato-cloreto, os termos absolutos eles também são importantes. Por quê? É muito falado hoje em dia, eu acho que isso popularizou nos últimos 4, 5 anos, em falar em razão cloreto-sulfato como se fosse a coisa mais importante do mundo na água. Porque ela realmente é mais importante do que os termos absolutos dos sais, porém, em todos os lugares mais sérios que você vai ver, eles fazem uma ressalva muito grande, que não é bem assim. Não importa só a razão entre os sais, o nível de sal, o teor do sal importa também. E até o John Palmer fala no Water lá que é óbvio que existe diferença entre uma cerveja
com 30 ppm de sulfato e 30 ppm de cloreto, que daria uma razão 1 para 1, para uma cerveja com 300 ppm de sulfato e 300 ppm de cloreto, que também daria uma razão 1 para 1. Então essa faixa aí, onde funciona essa tabela, é uma faixa restrita, né? Naturalmente. Sempre quando a gente tem uma correlação empírica, ela tem uma faixa de validade. E a faixa de validade para a concentração dos íons, ela está ali mais ou menos entre os 50, 100 ppm, como nível inferior, até os 250 mais ou menos. Então, nessa faixa, a tabela que a gente mostrou atrás, ela tem validade. Mas fora dessa faixa, ela começa a perder um pouco de validade. Até para o enxofre um pouco mais, porque o enxofre ele pode ir para valores maiores. Mas essa tabela de equilíbrio ela tem uma validade numa faixa limitada. Na faixa que geralmente todas as cervejas são feitas, mas é uma faixa limitada. E pegando um gancho nisso, né, que os valores absolutos eles importam também, não adianta querer elevar os níveis dos sais para tentar ressaltar as duas coisas, porque as duas coisas não são complementares, elas são opostas. Os efeitos são opostos, então não adianta você querer fazer uma cerveja com 300 ppm de cloreto, 300 ppm de sulfato, que apesar de tudo vai ter um efeito diferente do 30-30, como eu falei anteriormente, mas não vai ter as características boas que a gente quer ressaltar. O que você vai fazer é que você vai ter uma cerveja muito mineralizada, vai puxar o heart lá, a aspereza do sulfato, vai puxar possivelmente o salgado do cloreto, e não vai ter nada bom. Então, falando de forma geral, agora saindo, até agora tudo que eu falei não era opinião minha, era coisa principalmente no livro Water e algumas referências que eu vou deixar aqui embaixo, mas falando agora de uma opinião pessoal minha, que vai valer principalmente para as IPAs e todas as variedades de IPA, que é o tipo de cerveja que eu mais faço, desde a Double, Triple IPA até a APA ou a Amber Ale, que apesar de não ser IPA, está ali próximo, né? Quando você for definir seu padrão de água, leve algumas coisas em consideração. A primeira, não deixe o teor de cloreto ou de sulfato abaixo ali dos 50 ppm. O cloreto ele começa a ter um efeito maior a partir de 50 ppm, o sulfato um pouquinho antes, mas geralmente o sulfato nunca é usado tão baixo assim, dentre esses estilos que eu estou falando. Ali o sulfato começa a ter efeito ali a partir dos 20 ppm normalmente, mas deixando os dois a partir dos 50 ppm é um nível legal. O cloreto pode chegar até os 250 ppm, enquanto o sulfato pode chegar ali até os 400 mais ou menos, sendo que os 250 é legal, mas 400, 500 ainda é possível para alguns estilos específicos onde você quer ressaltar muito o amargor. Então, por exemplo, você vai fazer uma Double IPA. Uma Double IPA, necessariamente, ela é uma cerveja que ela ressalta os teores de amargor, dentre outras características, né? Obviamente não é só isso, mas ali poderia fixar, por exemplo, cloreto em 50, deixar ele bem baixinho, e colocar o sulfato em 300, 350, vai dar uma razão 6 para 1. Se pegar na tabela que a gente viu agora há pouco, 6 para 1 vai estar dentro da faixa ali, como é muito amarga. Beleza, perfeito para o estilo, faz parte do estilo. Agora, se você quiser fazer uma American IPA, por exemplo, ou até uma New England IPA, ou uma APA, ou uma Amber Ale, são outras características que você vai ressaltar. Depende do estilo. Vamos pegar uma água, por exemplo, uma New England IPA. Você poderia fixar o sulfato ali em 100, um amargor legal, e o cloreto 200, 250 nas margens superiores. Você vai ficar com uma razão 1 para 2 ou 1 para 2,5, que daria ali 1 para 2 daria meio. E meio está dentro da muito maltosa, que é uma das características da cerveja. Existem outros efeitos secundários disso, dessa razão cloreto-sulfato. A sensação de maciez na boca, não ser uma cerveja seca, não ser uma cerveja com um retrogosto persistente, também faz parte das características dessa cerveja. Então é um valor possivelmente legal. Até se vocês pegarem as receitas lá do vídeo da New England IPA, tinham 5 receitas, eu acho que das 5, 3 usam essa razão, 100 para 200, 100 para 250, não me recordo agora. E tem outras ainda que usam a razão ao contrário, 200 para 100.
tudo bem, vai ser uma cerveja um pouco mais amarga. Perfeito, o estilo não é totalmente definido. Então, sobre razão cloreto de sulfato é isso aí. Você já fez isso? Você usa, trabalha com sal? Se fez, deixa um comentário aqui embaixo para a gente saber a experiência de outras pessoas, porque isso cai, tem a parte científica, mas cai um pouco na parte da subjetividade também. Então, cerveja é isso, né? Uma parte ciência, uma parte arte. E, para finalizar, essa semana eu vou estar lá no Festival Brasileiro de Cerveja. Eu não ia, por muita sorte, fazendo muitas coisas eu consegui ir. Então vou estar lá no fim de semana, sexta-feira, sábado. Se vocês estiverem por lá, quiserem tomar uma cerveja junto, me procurem por lá. Não vou ter um lugar exatamente para estar, Overhop, mistura clássica, Providência. Mas estarei por lá e ficarei muito feliz se aparecer alguém lá para tomar uma junto. Beleza? Muito obrigado e até o próximo vídeo falando sobre as composições da água e sobre o ajuste da água. Falou!